Fala pessoal, mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou te ensinar aqui algumas contas que você precisa aprender a fazer para poder organizar melhor a tua produção, organizar melhor aí as tuas compras, né, para você não comprar demais, não comprar de menos, não sobrar muito, não faltar insumos, né, como você organiza essa parte, principalmente para quem está começando, isso é uma dúvida muito grande. Né, a gente recebe muitas perguntas no direct no Instagram e também aqui no YouTube, né? O pessoal comenta nos comentários muita dúvida sobre isso. Ah, quanto de recheio eu preciso para tantos quilos de massa? Ou tipo, eu vou fazer 1000 salgados, quantos de recheio eu preciso e quanto de massa eu preciso? Ou eu quero fazer uma produção diária de 3000 salgados, que quantia de massa eu preciso fazer, que quantia de recheio eu preciso fazer para mim conseguir essa quantia de salgado aí que eu quero fazer e não sobrar muita massa no final, nem muito recheio, né, dá certo. É muito importante isso, porque às vezes se você faz aleatoriamente, você não se programa, você não faz a conta, o que acontece? Você faz uma quantia de massa aleatória, faz uma quantia de recheio, e aí você torce para que dê certo. E aí chega no final, sobra um monte de massa, ou um monte de recheio. Né? Sobra massa, você não tem mais recheio. Ou acaba a massa e ainda tem um monte de recheio. E aí você não sabe o que fazer. Ah, será que eu congelo? Será que eu boto fora? O que eu faço com isso agora? Então, algumas dicas eu vou te dizer o que você fazer caso sobre aí no final. E aí você vai conseguir ter um aproveitamento melhor da tua matéria-prima. Isso é muito importante para a tua lucratividade. Eu falo muito de lucratividade aqui nesse canal no ramo de salgado. Por quê? Porque pequenos detalhes determinam. Tá? Se você não cuida desses detalhes, se você não faz as contas que eu vou te mostrar aqui, você não consegue ter essa organização. E quando você não tem essa organização, acaba acontecendo alguns desperdícios, né? E aí você perde matéria-prima. E o ideal é que toda vez que você comprar uma matéria-prima, aquela matéria volte com lucro, né? Que você consiga produzir um produto com aquilo, vender com lucro para ter realmente retorno, né? Ter um ROI, que a gente fala, retorno sobre o investimento. Então eu vou te mostrar algumas contas e algumas situações para você aprender a fazer isso. Beleza? Eu queria imaginar aqui com você um cenário, tá? Que você vai decidir que eu vai fazer 3000 salgados no dia, né? Uma produção média aí de uma pessoa trabalhando como modeladora de salgado, uma maceira, consegue fazer 3000 salgados de 20 gramas, que é o salgado de festa que a gente chama, né? Por dia, beleza. Então, você vai fazer aí 3000 salgados por dia. Agora você pergunta, que quantia de recheio eu preciso, que quantia de massa eu preciso para poder fazer 3000 salgados? Primeira coisa que você tem que saber é que quantidade de recheio e de massa você vai colocar no seu salgado. Você quer colocar 30% de recheio, 70% massa? Ou você quer fazer como a gente faz aqui? 20 gramas no meu salgado, ele tem 75% de massa, 25% de recheio. Como é que eu descubro que quantia de recheio eu preciso? Você vai ter que fazer a conta. Vai ter que fazer a conta em que sentido? Meu salgado tem 20 gramas, beleza. Quanto que é 25% de 20 gramas? Aí eu vou dividir. Dividido por 4. Por que por 4? Porque é em 4 partes. 3 partes é massa, uma parte é recheio. Aí eu vou descobrir que tem o quê? 5 gramas em cada parte. Beleza, então eu pego e já sei que 5 gramas é recheio. E 5 vezes 3, que é as outras partes, né? Eu dividi por 4, as outras partes 5 vezes 3. Dá 15. 15 é massa. O que eu descobri aqui? Que o meu salgado ele tem 5% de recheio, 15% de massa. Como é que eu vou regular isso na hora de fazer o salgado? Simples. Pega uma balança de precisão e pesa. Exatamente isso. Pesa o salgado inteiro, 20 gramas. Beleza, tá com 20 gramas. Agora como é que eu sei se tem 5% de recheio, 15% de massa? Abre, tira o recheio e pesa separado. É assim que a gente faz. Tira o recheio e pesa só o recheio, 5 gramas. Beleza. Pesa só a massa, 15 gramas. Fechou, é isso que eu preciso. Então, a primeira conta que você precisa identificar é isso aqui. Não, mas eu aqui eu quero botar 30% de recheio, 70% de massa. Faz a conta, pega o peso final, os 3000 salgados, faz 20 gramas, você vai descobrir a quantidade de quilo que você precisa de salgado. Por exemplo, 3000 aqui, né, vezes 20, que é a gramatura do meu salgado. Então eu descubro que eu preciso de 60 kg de salgado.
60 kg de salgado para fazer 3.000 salgados de 20 gramas. Aí eu divido, né? 60 vezes 30%. Aqui, você vai fazer essa conta, você vai descobrir quantos de massa e quanto de recheio você precisa, né? Essa conta que vai te dar o resultado. É só pegar a calculadora e fazer essa conta aqui de porcentagem. Mas vamos seguir o nosso raciocínio aqui, né? 3.000 salgados de 20 gramas. Agora eu já sei que cada salgado tem 5 gramas de recheio e 15 gramas de massa. Beleza, guarda essa informação. Então agora eu vou somar. Vou somar com a quantia que eu preciso. Como? 3.000 vezes 15, que é a quantia de massa que vai em cada salgado. E também vou fazer 3.000 vezes 5, que é o quê? Que é a quantia de recheio em cada salgado. 3.000 vezes 5, então eu vou ter aqui 15.000. Então eu sei que eu preciso de quê? 15 kg de recheio. É 15 kg de recheio para fazer 3.000 salgados de 20 gramas. E de massa, então, quanto que eu preciso? Vamos fazer a conta. 3.000 vezes 15, 45.000. Então, eu tenho aqui 45 kg de massa. Então, eu sei que eu preciso fazer isso aqui. Se eu for fazer na minha masseira de 5 kg, eu sei que eu preciso de 9 massas de 5 kg e eu preciso de 15 kg de recheio. E aí eu vou chegar nos meus 3.000 salgados por dia, que é o que eu quero fazer. Então, é importante você saber fazer essa conta para você não comprar demais. Agora você já sabe que você vai ter que precisar comprar carne, ou frango, ou queijo, ou presunto, depende do recheio que você for fazer, que dê 15 kg de recheio e 45 kg de massa. Seja você vai fazer na masseira de 15 kg, faz 3 massas, vai dar os 45 kg. Né? Você vai fazer na de 10 kg, você faz 4 massas e meia. Pronto, tá feito aí a massa que você precisa. Então, aprendeu a fazer essa conta aqui? Já entendeu como é que funciona? Você pega o número de salgado que você vai fazer. Ah, eu peguei uma encomenda de 1.000 salgados. Mesma coisa. Soma os 1.000 salgados vezes 20, vai descobrir o valor total. E aí você divide na porcentagem para poder descobrir qual quantia de recheio e de massa você precisa para fazer 1.000 salgados. Então, eu espero que você tenha entendido até aqui. E agora eu vou passar para a próxima parte. Beleza, aprendeu a fazer a conta. Aí talvez você me diz assim, ah, mas na prática isso não dá bem certinho desse jeito. Lá na prática, às vezes, tu coloca um pouquinho mais de recheio, de massa, acaba acabando um primeiro que o outro e sobra um pouquinho de recheio ou um pouco de massa. É real, isso é um fato. Realmente, na matemática aqui o número é redondo. Na prática, não é tão exato assim. Mas o ideal é que se você for fazer, você faça para sobrar massa e não para sobrar recheio, tá? Se for sobrar um pouco, faz massa um pouquinho a mais. Deu aqui para fazer 45 kg de massa, faz 47, faz 50 kg de massa. Para que se sobrar uns 3, 4 kg de massa no final, você faz enroladinho de salsicha. É o que a gente faz aqui, e essa é uma dica que eu dou para ti. Por que enroladinho de salsicha? Porque enroladinho de salsicha é muito fácil de fazer. Você não precisa cozinhar, você não precisa temperar, não precisa ralar, não precisa fazer nada. A salsicha vem pronta. Aí sobrou massa, você só coloca o tubo na máquina e regula para o enroladinho de salsicha do tamanho que você quer. Você já vai começar a ter enroladinho de salsicha ali, só ir largando a salsicha. Então o ideal é que você sempre tenha na tua geladeira um pacote de 3 kg de salsicha ali, ou 2 pacotes, para que sobrou massa você use dessa forma. Se você for fazer no outro dia também salgado, você pode guardar essa massa. Por isso que eu oriento sempre fazer para sobrar, se sobrar, sobrar massa. Né? Porque massa tu pode guardar de um dia para o outro. Né? Então se você vai produzir no outro dia, guarda a massa, no outro dia você mistura com a massa nova e tá tudo certo. Mas se você não for fazer, né? Tem gente que trabalha 1, 2, 3 vezes por semana, não faz todo dia, então você pode ter essa solução que é ter uma salsicha, um pacote de salsicha na geladeira para fazer enroladinho de salsicha e assim conseguir não desperdiçar nada. Porque aí você usa a massa até o final, usa o recheio até o final e a salsicha também você coloca até terminar a massa. A hora que terminar você guarda o restinho de salsicha que sobrou e dá tudo certo. Beleza? Então essa é uma dica que eu dou aí para você que está começando, já começou e ainda estava perdido nessa questão.
beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, que você possa saber fazer essa conta antes de entrar em produção para já ter tudo organizado. É importante você fazer isso um dia antes. Um dia antes você já programar, amanhã eu vou produzir tantos quilos de salgado ou tantas unidades de salgado, então já vou ver aqui o que eu vou precisar. Né? Já faz o recheio um dia antes, deixa prontinho, né? No outro dia só faz a massa ali e já começa a fazer o salgado. Então essa forma que a gente trabalha funciona muito bem e é uma forma que a gente tem de se organizar fazendo as contas para não comprar de mais nem de menos e dar tudo certo no final. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like, clica em gostei. Eu te convido a clicar aqui na descrição desse vídeo e dar uma olhada aqui no que a gente deixou para você aí. A gente deixa bastante coisa bem interessante aí para você, outros vídeos para você assistir ou acessos que talvez você precisa, né? Indicações que a gente faz também dos nossos cursos e de outros produtos aí que talvez possa estar te ajudando aí na sua etapa que você está hoje. Beleza? Então, um abraço para você, fique com Deus e fui!